Qual é, galera? Alguma vez vocês pararam para pensar quem é de verdade o personagem mais perigoso e subestimado de toda essa história? A maioria de vocês, sendo bem sincero, deve ter pensado na Aerys com sua espada indomável ou na Roxy com sua magia nível divindade. Mas a real é que todo esse tempo vocês estiveram olhando para o lado errado, bando de manéis. O que vocês diriam se eu provasse que o verdadeiro monólito, a mina mais fria e mentalmente impenetrável dessa parada, é aquela mesma garota meiga de cabelo verde lá do começo, que meio mundo mandou pra escanteio e rotulou como uma simples esposa submissa e conveniente? Sim, mano, estamos falando da Sylphiette. E hoje vou provar para vocês que o verdadeiro caminho dela, aquele que vai até o final da história, não é um conto de fadas bobocas sobre primeiro amor. Isso aqui é um thriller psicológico de sobrevivência da pesada. Atrás daquele sorriso angelical se esconde uma pessoa que engoliu muito sapo e passou por um maldito inferno que a maluca da Aerys não aguentaria nem nos seus piores pesadelos. Estão prontos para ver quem caralhos era a Sylphiette quando tirava a máscara? Então segurem o tranco, porque essa análise vai explodir a cabeça de vocês. Vamos voltar no tempo, direto para a infância dela. Digam aí agora nos comentários o que vocês pensavam dela nos primeiros episódios. Aposto que diziam, ai que menininha linda, que fofa. Mas parem com isso, desçam do muro, tirem esses óculos cor-de-rosa e assimilem os dados frios. Desde que nasceu, a vida da Sylphiette foi uma solidão sufocante. E sabem por quê? Tudo por causa do seu maldito cabelo verde esmeralda. Pra vocês entenderem, nesse mundo escroto, ter essa cor não é um filtro estético maneiro pra ficar bonitão. É uma maldição viva. É a marca do demônio Laplace, que qualquer um em qualquer vilarejo morre de pavor e tem um ódio do caralho. Choviam pedradas nela, os outros pivetes a humilhavam e a tratavam como se fosse o próprio diabo. Imaginem o que é crescer sendo uma criatura e sentir cada maldito segundo que você é um erro da natureza, um lixo que ninguém quer ver. E bem nesse vazio total aparece o Rudeus. Para ela, esse cara não foi apenas um amigo. Para vocês dimensionarem o tamanho da parada, ele se tornou seu próprio Deus, o cara que veio redesenhar os limites da sua realidade. E como se viu depois, dali mesmo se fechou a armadilha mental mais cabulosa da sua vida. Seu apego tão insano ao Rudeus era, literalmente, uma escravidão voluntária. A pequena Sylphiette não tinha um pingo de identidade própria. A mina respirava, pensava e aprendia magia sem encantamento para que aquele único cara não lhe desse as costas. Estava disposta a ficar de joelhos, ser sua serva, sua sombra ou seu objeto, contanto que não voltasse para aquele maldito inferno gelado onde as pessoas lhe atiravam pedras. Estão prontos para a reviravolta mais bruta dessa parte? Quando Paul, o pai do Rudeus, chega para separá-los na Marran e leva o filho, todos nós o odiamos e o taxamos de escroto. Mas, na real, Paul fez o favor da vida dela. Se a Sylphiette tivesse ficado ao lado do Rudeus naquela época, ela teria sido apagada completamente como pessoa. Teria se dissolvido na genialidade daquele cara até virar um zero à esquerda. Ela precisava amadurecer por conta própria, engolir seus próprios problemas e se levantar sozinha. Mas puta que pariu, se ela soubesse o preço maldito que o destino ia cobrar por essa independência. Porque o que vinha pela frente era um horror que ia literalmente deixá-la estéril por dentro. E é bem aqui, galera, que o universo decide testar a Sylphiette para ver do que ela é feita e lança uma jogada que deixaria qualquer pessoa normal maluca da cabeça. A famosíssima catástrofe de teletransporte. Parem para pensar nesse trauma. Uma criança de 10 anos, num piscar de olhos, perde sua casa, seus pais, o mundo inteiro. Tudo foi para o ralo. E do nada, ela aparece caindo no vazio no meio do céu, bem em cima do palácio real de Azura. Mas isso não é o mais denso da jogada. Ao seu redor, no ar, havia uma matilha de monstros voadores escrotos prontos para estraçalhá-la viva e lá embaixo, uma morte mais do que certa contra o solo se ela se estampasse. A pressão estava no limite, o pânico frita seu cérebro. E naquele preciso instante, a menininha medrosa que vivia dentro dela morreu para sempre. Para vocês entenderem, o nível de estresse e a concentração de energia mágica naquele maldito segundo foi tão absurdamente alto que seu próprio corpo entrou em colapso total. Seu famoso cabelo verde esmeralda queimou por completo durante a queda, ficando de um branco morto e seco. Não foi um truque visual para parecer legal, foi o símbolo de que a velha Sylphiette tinha sido calcinada por completo. Vocês estão achando que ela começou a chorar ou a gritar pela mãe? Nem ferrando.
Silphiette, por puro instinto animal e sem dizer uma única palavra, liberou toda a sua energia mágica de uma vez. Em segundos, apagou os monstros do mapa em pleno voo e deu um jeito de frear a própria queda, aterrissando exatamente aos pés da princesa Ariel. Um milagre? Não viagem, nem um pouco. Aquilo foi pura e maldita força de vontade para não morrer. É aí que Silphiette aprende a regra de ouro desse mundo de merda. Se você quer sobreviver, esqueça quem você era. O Palácio de Azura não são férias, é um ninho de víboras nojento onde, por um olhar torto ou um momento de fraqueza, cortam o seu pescoço caladinhos num corredor escuro. Para conseguir sobreviver entre esses políticos cagados, hipócritas e filhos da puta, e para proteger a princesa, Silphiette muda seu nome e sepulta sua identidade. Assim nasce Fitz. O guarda-costas mudo, frio, de capuz e óculos escuros que só de parar na academia ou no palácio, metia um medo real em qualquer um. Ela colocou um cadeado pesado no coração e se transformou na arma perfeita. E aqui, raça, entramos na parte que metade dos espectadores com certeza piscaram e perderam tudo. Não. Durão e invencível que era Fitz, ainda se escondia uma alma quebrada e solitária que a única coisa que queria neste mundo era ver um único cara novamente. Agora, imaginem esse choque épico quando o destino finalmente a coloca cara a cara com Rudeus na academia de Hanoa. Qualquer um pensaria, demorou, é agora, chegou o final feliz. Tire os óculos, grite, Rudi sou eu, e se jogue nos braços dele. Mas nem ferrando. Em vez disso, Silphiette faz uma jogada psicológica super complicada que queima os neurônios e passa meses fingindo que é um cara chamado Fitz. Um monte de fãs nessa parte estava morrendo de raiva e gritando para a tela. Já chega, para de palhaçada, tira logo esse capuz. Mas para vocês entenderem o pano de fundo, atrás daquele silêncio existia um medo tão escroto e primitivo que trava o coração. A Silphiette se lembrava perfeitamente do gênio que o Rudeus era. E na sua cabeça ferrada grudou uma ideia muito castrante. E se ele não me quiser quando souber a verdade? Para que raios ele vai querer essa mina traumatizada, com o cabelo branco de velha e a alma cheia de cicatrizes? E se ele se lembrar da menininha linda de cabelo verde do vilarejo e de mim, que já estou toda torta pelas porcarias do palácio? Ele acabar me odiando e me mandando pro inferno? Para ela, esse medo de ser rejeitada era pior que a própria morte. Preferia 1000 vezes estar ao lado dele todos os dias, respirar o mesmo ar, quebrar um galho nos seus problemas, mas ficar atrás do disfarce do mudo Fitz, antes de se abrir e arriscar receber um golpe fulminante direto no coração. Foi uma tortura real, mano. Ela via como Rudeus sofria, como ele tentava forçar a memória para reconhecê-la, se obrigava a ficar calada, pisoteando os próprios sentimentos. Passou tempo demais sozinha, aprendeu a sobreviver entre traidores para confiar tão fácil. E esse bloqueio mental quase lhe custou sua última chance de ter uma vida decente. Ela teve que se arrastar por cima de seus piores pesadelos para poder dar esse passo, sair da sombra de Fitz e ir atrás do Rudeus. Por isso, quando aquela máscara finalmente rolou pelo chão, não foi só uma ceninha romântica de preguiça, foi o seu verdadeiro e segundo nascimento. E quando aquela máscara finalmente vai pro inferno, começa a razão pela qual a Silphiette merece o respeito mais monumental de toda essa história. Metade dos haters ainda fica de papinho dizendo que ela é a esposa mais chata das 3 que o Rudeus teve. Que a Iris é a paixão indomável e o caos nas lutas, a Roxy a deusa sábia e mestra, e a Silphiette uma simples dona de casa complacente. Mas a real é que esses caras não entenderam droga nenhuma se pensam assim. Tirem os óculos de ignorantes e vejam o fechamento do caminho dela. A Silphiette fez o que nem a Iris com sua espada afiada, nem a Roxy com sua magia de alta linhagem conseguiram fazer, porque simplesmente não lhes deu a cabeça. Ela pegou o Rudeus quando ele estava totalmente destruído, mentalmente desgraçado e impotente em todos os sentidos da palavra, e literalmente pedaço por pedaço, colou a alma dele de volta. Ela não ficou competindo com as outras minas para ver quem brilhava mais na tela. Fez algo superior, tornou-se o pilar de concreto sobre o qual toda a enorme casa dos Greiras se sustentou. Para vocês entenderem claramente, sem a sua paciência de rocha, sua maturidade e seu dom para acalmar as águas, aquela família poliamorosa teria ido pro ralo no primeiro mês. Ela aceitou a Iris e a Roxy não por ser uma submissa largada, mas porque seu amor era tão maduro e tão gigante que cabia lá dentro qualquer uma que fosse importante para o seu homem. E o mais sinistro de tudo isso é como termina sua história no final, quando a Era do Rudeus chega à conclusão.
ela o sobreviveu, cambada. Viu como aquele mundo enorme e louco que construíram juntos ia se apagando pouco a pouco para virar lenda. Em vez de se estagnar no passado, ela soube guiar as novas gerações. E aquela menininha a quem antes choviam pedradas por ter cabelo verde, no final caminhou em direção ao pôr do sol convertida na matriarca sábia e respeitada de um clã gigantesco. A pessoa que nasceu para ser uma sombra sem direitos terminou sendo o eixo central de todo esse maldito universo. A história dela nos deixa uma lição muito clara que te dá um gancho direto no fígado. Você não precisa andar gritando por aí e presumindo sua grandeza para ser forte. Você não precisa bancar o super-herói idiota. A força mais sinistra e invencível é a que não faz barulho. É a força de alguém que engoliu toneladas de merda, sobreviveu, não deixou que apagassem a luz de dentro e construiu ao seu redor uma fortaleza impenetrável à base de puro amor e lealdade. Se vocês chegaram nesse vídeo até o último maldito segundo, na real, caros, meus respeitos mais sinceros de coração. Vocês são a elite. Agora caiam matando nos comentários e me digam as coisas como elas são. Para vocês, quem é a verdadeira patroa e a melhor esposa do Rudeus? E quem vocês querem que a gente desmembre no próximo vídeo? A Iris, o próprio Rudeus ou a gente pula para outro anime que esteja na mesma pegada? Espero seus comentários, se inscrevam no canal e a gente se vê em breve. Se cuidem, galera, tchau!